E aí, bora começar a investir? Como começar a investir, né? O título desse vídeo, basicamente, hoje é o investidor iniciante, no caso, né? Esse vídeo eu trarei aqui, né, um guia para dar os primeiros passos no mercado de investimento, né, no mundo do investimento, né? Para que você possa alcançar a tua aposentadoria de forma de renda passiva, né? Se você é novo aqui no canal, não é inscrito, se inscreve aqui para para que eu possa continuar trazendo conteúdo e que a gente juntos possamos alcançar a independência financeira, né? No vídeo de hoje eu trarei aqui, né, esse guia, né? A primeira reflexão aqui que é necessária, né? Se você já parou para pensar sobre como começar a investir, né? A expressão ela talvez possa soar, né, de uma possibilidade distante para muitas pessoas, né? Porque às vezes a gente pensa que investir somente em pessoas ricas, pessoas milionárias, mas na verdade não é possível, sim, investir tão pouco, até mesmo com menos de R$500 é possível investir menos de R$100 e é possível, sim, iniciando ali com R$10 ali, né? Existe diversos tipos de investimento, a renda fixa, por exemplo, que são títulos públicos federais, são negociados ali, como um exemplo é o Tesouro Direto, né? Com R$30 apenas tu já consegue investir em Tesouro Direto. O CDB, outro exemplo, né? O CDB, que é papel, né? Do setor bancário ali, né? Com menos de R$500 tu já consegue investir em um CDB que é equivalente aos juros compostos, né? Por exemplo, o que eu quero dizer é juros compostos? Tu investe ali R$1.000 em um CDB, a uma taxa de juros composto de 5%, ao final do ano ali tu vai ter de rendimento total, né? Tu vai ter ali total acumulado, né? R$1.050, ou seja, te gerou de rendimento desses R$1.000 ao longo do ano, R$1.050. E esses R$1.050 ele passa a render ao próximo ano, né? E lá no final do ano tu vai ter mais 5% sobre R$1.050 assim por diante, né? Ao contrário ali da renda variável, né? Renda variável a partir de R$10 tu consegue já começar a investir, né, na bolsa de valores. Para quem já conhece a bolsa de valores, né, existem diversas ações ali, né, no mercado fracionário já, onde no ambiente de negociações do papel eles são vendidos individualmente, né, ou tu compra individualmente ou tu compra em lote de 100, né, e daí o valor é mais elevado, né. A mensagem é clara, né, que tal investir, mesmo que seja um valor pequeno, com algum produto que permita aportes menores, né, conforme eu te falei, a partir de R$10, em vez de ficar esperando ter a quantia maior, até então dar o primeiro passo, né. Dar a largada cedo é importante, tá, porque os rendimentos se acumulam, gerando ganhos ainda maiores no futuro. Outra questão vale a pena investir endividado? Quem está começando a organizar a tua vida financeira talvez tenha uma outra dívida ainda por quitar, né? Mas gostaria de começar a investir mesmo assim. Faz sentido? A resposta depende de um raciocínio sobre o quanto é possível ganhar fazendo um investimento em relação ao quanto se gasta com os juros de uma dívida quitada, né? A maioria das linhas de crédito mais acessíveis cobram taxas elevadas, como é o caso ali do cheque especial ou até mesmo do crédito pessoal, né? Voltado ao consumo, né? Em regra geral, quanto antes for possível você se livrar desse tipo de dívida, né? Melhor, porque ela é muito cara, né? Outro ponto importante, né? Por outro lado, se tu parar pra pensar, é preciso entender que nem toda dívida é prejudicial às suas finanças, né? Estamos nos referindo a um endividamento saudável, que é quando a dívida possui um custo financeiro mais baixo, está bem equalizada, com prestações que se acomodam ao orçamento e se destina à construção de um patrimônio, né? Como, por exemplo, o financiamento de um veículo ou da casa própria, por exemplo. Em situações como essas, você não só pode, como deve investir, né? Pois formar uma reserva de emergência lhe permitirá enfrentar imprevistos financeiros sem recorrer ali às dívidas mais caras, né? A reserva de emergência, né, é necessariamente o primeiro passo para quem começar a investir. Existem também 5 conceitos básicos que todo investidor iniciante precisa conhecer, né? Que são a liquidez, o risco, né? O retorno, a diversificação, né? E a relação entre o risco e o retorno, né? O primeiro ali, a liquidez, né? Ela representa um nível de facilidade ou até mesmo de dificuldade de resgatar ou de transferir um investimento. São aplicações com baixa liquidez, aquelas negociadas por menos investidores ou um prazo mais espaçoso. É possível que sejam menos atrativas por conta disso. Costuma ser o caso de debentures ou outras opções mais sofisticadas, né, de renda fixa. Já os investimentos de alta liquidez, ele possui um valor elevado de operações, né? As ações da Vale ou da Petrobras, por exemplo, elas são consideradas de alta liquidez. Esse é um ponto a favor delas, né? Outro sim é o risco, né? O risco nos investimentos não é muito diferente do conceito de risco em geral, né? Ele representa a chance de alguma coisa sair diferente do esperado ali, né? Ou em desacordo com os interesses dos envolvidos ali, né? Na prática, é a possibilidade de que algo tenha impactado sobre os resultados das suas aplicações financeiras, né? Já o retorno é o quanto você, investidor iniciante, ganha com uma aplicação financeira, né? Quando é expresso na forma de um percentual, é chamado de rentabilidade. Assim, uma rentabilidade de 10% ao ano é o mesmo que o retorno equivalente a 10% do valor inicial aplicado, né? Ou até mesmo obtido ao longo do ano, né? A diversificação é uma estratégia de investimento muito conhecida no mercado, até mesmo por investidores iniciantes tem que diversificar. Os investidores que já estão há muito tempo no mercado recomendam muito isso. A diversificação, ela é dividir os seus recursos entre diferentes produtos, né? Essa é uma prática voltada à redução de risco, né? Quanto mais você diversifica, mais você reduz o risco, né? Mas como isso, né? Tipos diferentes de investimento, né? Costumam oscilar de forma distinta, né? Quando um investimento está em queda, outros, né, podem registrar ganhos. Isso ocorre porque acontecimentos que beneficiam um setor da economia, por exemplo, podem ser ruins para outro, né? Pense no câmbio, né? O dólar valorizado é positivo para exportadores e pode ser estímulo para que as ações dessas empresas subam, né? Por outro lado, companhias que dependem de insumos importados tendem a sofrer, né? Com essa mesma situação, né? Um investidor que tivesse
postado todas as suas fichas nessas empresas sem ter diversificado, poderia ter prejuízo, né? Já se tivesse dividido, ou seja, diversificado o portfólio entre os dois tipos de negócio, né? E estaria mais protegido, né? E qual a relação entre risco e retorno? Cada investimento ele embute, né, uma expectativa de retorno diferente. Qual a razão disso, né? Entre outros fatores, conta a relação entre risco e retorno. De maneira geral, quanto maior for o risco de um investimento, maior é o seu retorno esperado. Da mesma forma, investimentos com um risco menor tende a apresentar, né, um retorno esperado menor, né? Compare ali o mercado de ações com investimento de renda fixa, por exemplo. É possível obter, né, um retorno mais elevado com as ações, mas o risco dessa alternativa também é maior do que as das aplicações de renda fixa, né? Ou seja, a renda fixa é mais assegurado para quem é um investidor moderador, conservador. E quais são os tipos de investimentos, né? Existem dois tipos de investimentos, né? Que é os investimentos de renda fixa e os investimentos de renda variável, né? Os investimentos de renda fixa, eles são chamados de renda fixa, os investimentos em que a fórmula de cálculo da remuneração é definida desde o momento ali da aplicação, né? Ao investir em um título desse tipo, o investidor na prática empresta o dinheiro para o emissor, né? Exemplo é, você que está assistindo esse vídeo, você é o investidor, aplica lá R$1.000 e o Joãozinho lá tá necessitando de dinheiro, chega lá pro banco e fala assim, eu preciso de R$1.000. O que o banco faz? Ele olha assim, fulano X, né? O espectador lá do Eliel, ele tem R$1.000 aplicado, né? Vou pegar esse R$1.000 dele e emprestar pro Joãozinho. Mas antes disso, o banco ele chega pra ti e fala assim, ó, Eliel, o Joãozinho tá precisando de R$1.000 e eu vou pegar emprestado esse teu valor aqui, tá? Vou emprestar pro Joãozinho e eu vou te retornar esses R$1.000 a uma taxa de juros composta ali de 5%, ok? Lá no final do ano eu te devolvo esses R$1.000 mais 5% de juros compostos, ou seja, R$1.050 lá no final do ano a gente retorna. Aí você, ok, eu concordo com os termos, tá? Antes de você aceitar emprestar, né? Investir esse dinheiro lá, né? Você concorda com os termos, ok, banco X eu concordo, tá? Com essa ação e tudo mais, e é isso, você aplicou o dinheiro, você vai ter esse retorno ao final do ano, é certo esse valor, né? Agora já em renda variável, ao contrário de renda fixa, né? Não há como prever o retorno de renda variável, né? No momento ali de aportar, de investir, né? Pois a remuneração dessa categoria, ela varia conforme as condições do mercado, né? Por exemplo, quem compra ações sabe que embolsará a valorização dos papéis, mas é impossível saber de quanto será essa variação, né? Na verdade, não é nem possível garantir se haverá ganhos, né? Já que os papéis podem desvalorizar no período, né? Portanto, exceto pelos fundos ali de DI, né? Seria os investimentos em CDI e tal, normalmente são utilizados para reserva de emergência, né? Ou seja, caixinha do Nubank, caixinha do cofrinho do Nubank, no caso, né? O cofrinho do PicPay, lá do Banco Inter. Os investimentos de renda variável, eles são mais arriscados, né? E não costumam ser indicados para investidores iniciantes nesse primeiro momento. Por isso que é essencial ali fazer uma reserva de emergência antes de partir para o ponto de fundos de investimento de renda variável, né? Qual é o passo a passo ali de como começar a investir, né? O que você tem que anotar ali, né? É sempre estabelecer seu objetivo, né? Por qual razão você está economizando, né? Meu objetivo é comprar um carro, eu quero economizar para comprar um carro, ou comprar uma casa, economizar para comprar uma casa, né? Se esse é o seu desejo, né? Ou até mesmo, meu objetivo é assegurar minha aposentadoria, ter uma renda passiva, né? Eu não viver ali só das dependências do INSS, até porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Nem se sabe se a gente vai se aposentar, né? Perceba que cada um dos objetivos ali, aqui mencionados, né? Tem um prazo distinto a ser realizado, né? Assim também são os investimentos necessários para cumprir cada um deles, né? Em geral, os investimentos são classificados em 3 horizontes, né? Que é os investimentos em curto prazo, médio prazo e longo prazo, né? E é importante também determinar o valor que vai ser investido mensalmente, né? E ajustar conforme o seu orçamento, né? Ter disciplina com relação a isso, né? Você talvez já deve ter ouvido, né, a recomendação de que é necessário pagar a si próprio primeiro. Se seu objetivo é investir, essa frase é mais verdadeira do que nunca, tá? Depois de estabelecer um orçamento e contabilizar do quanto poderá dispor para aplicar em produto financeiro mensalmente, é importante considerar esse valor como um custo, né, na sua planilha mensal de gasto, né? Separe esse valor logo que receber sua renda, né? E direcione para o investimento da sua preferência. Senão, ali, o risco de não fazer isso, né, deixando para aplicar quando sobrar na conta no fim do mês é exatamente o mesmo que não investir nada, né? Outro ponto importante é descobrir o seu perfil de investidor, né? Ou seja, como você se sentiria se em um intervalo de poucos dias, se em um dos seus investimentos registrasse perdas de 5 ou 10%, ou se precisasse de dinheiro no momento, mas esbarrasse em uma carência de algumas semanas em uma aplicação, perderia o sono por conta do vai e vem dos mercados, ou descansaria tranquilo em meio a uma crise passageira. Fazer esse tipo de análise, tá? Esse tipo de pergunta a si mesmo pode ajudar as pessoas a identificar o seu próprio perfil de investidor, né? Ter consciência dele é importante em vários aspectos. Em primeiro lugar, serve para guiar a escolha dos produtos financeiros mais adequados. Alguém que não suporte oscilações bruscas, por exemplo, deve entrar com cautela em mercado de risco, né? Em segundo lugar, ajuda a evitar surpresas no futuro, né? Quem já consegue prever a própria reação diante de situações adversas nos investimentos costuma ter condições de lidar melhor com elas e evitar atitudes precipitadas, né? E muitas vezes acabam em prejuízo. As próprias instituições financeiras, né, têm por obrigação, né, realizar ali o processo conhecido como aptidão, né, o CDB, que é verificar a adequação dos produtos, serviços e operações financeiras ao perfil do investidor, né? Na prática, significa que elas não podem oferecer nenhum tipo de investimento sem checar se esses investimentos estão adequados ao seu perfil, né? Ou seja, deve ser considerado os objetivos, a situação financeira, o nível de nosso conhecimento, né? Normalmente as instituições financeiras, elas fazem essa análise aplicando um questionário ou um briefing ali, né? Que é um perfil ali conservador, né? Porque existe 3 tipos de perfis, né? Tem o conservador, moderado e o agressivo, né? O conservador, ele seria o que tem baixa tolerância a risco, prioriza investimento com liquidez, né? Conforme a gente explicou no início do vídeo. Já o perfil
perfil moderado, ele busca proteger o capital no longo prazo, costuma estar mais disposto a investir parte do recurso em produtos com algum nível de risco. Já o agressivo não, ele tolera o risco, aceita a possibilidade de ter perda. Em alguns momentos, se isso representar a chance de obter maiores retornos, ele só vai. Ele não tem medo de se arriscar e só vai. Não significa, tá, que os investidores ele têm um perfil estático. Né? Afinal, os objetivos, né, a situação financeira e o nível de conhecimento mudam ao longo da vida. Por isso que é sempre importante estudar sobre investimento, procurar definir uma carteira baseada nos seus objetivos e perfil. Né? Ou seja, que agora você entendeu a necessidade de estabelecer o objetivo financeiro e de conhecer o próprio perfil de investimento, é hora de usar isso e colocar em prática esses conceitos, né? Com base nas suas descobertas sobre si mesmo, que poderá definir quais as aplicações adequadas para o seu caso. Isso é importante porque existe uma enorme variedade de produtos financeiros, tá? E cada um deles é apropriado para uma situação específica, né? É importante lembrar, estabelecer uma carteira de investimento diversificada, né? Porque isso ajuda a mitigar o risco das aplicações. Também é importante acompanhar as mudanças no cenário econômico e do mercado financeiro, né? Sempre ficar ligado nas notícias, já que elas podem ter impacto sobre suas decisões de investimento, né? O rebalanceamento da carteira é uma prática que deve ser realizada com uma certa frequência, até mesmo diariamente, se possível, né? Uma ou duas vezes no ano também é o ideal. E também se você quer começar a investir, abrir uma conta em uma corretora, né? Uma corretora nada mais é do que uma Nuinvest na vida, que é uma corretora da Nubank, ou uma XP Investimento, ou a Rico, né? É uma corretora de investimento. Existem diversas corretoras aí de investimento que você possa estar abrindo uma conta bem de forma rápida e simples, né? De forma segura, e você já ter ali diversos tipos de produtos de investimento para começar a fazer a sua aplicação e procurar a entrar no mercado de investimento e obter ali a sua independência financeira, mesmo com pouco dinheiro. O objetivo desse canal é te ajudar a começar a investir, mesmo sendo jovem, sair do conformismo, né? Buscar ter disciplina e pra gente alcançar a independência financeira. Muito obrigado, vamos pra cima. É isso, feitoria.